Dizem que a vida é uma caixinha de surpresas. Quase sempre não sabemos o que irá acontecer no momento a seguir, no amanhã, no futuro. Nos surpreendemos exatamente pelo fato de desconhecermos como, quando e onde as realidades acontecerão conosco. Todos os dias estamos sujeitos a surpresas na vida, e a grande questão é que elas podem ser boas ou ruins. Mas obviamente todos os dias também nós aguardamos boas surpresas. Mas também não é possível nos livrarmos das más surpresas. Aquela má notícia, aquele imprevisto. Diz até um Salmo 111, versículo de número 7, que aquele que confia no Senhor é inabalável e não temerá as más notícias que nos surpreenderão ao longo da nossa caminhada. Então estamos sujeitos às boas surpresas, mas também às más. E é aí que precisamos lidar. Estarmos com o coração sempre ansiosos pelas boas, mas preparados para os imprevistos na vida. Precisamos entender que as surpresas na vida, elas podem vir para exceder as nossas expectativas e podem acontecer conosco também, não correspondendo positivamente às nossas expectativas. O nosso Deus é um Deus de surpresas. Por mais que o busquemos conhecer, por mais que busquemos entender os seus mistérios, nós nunca iremos chegar ao profundo. Isaías 55, versículo 9, diz assim: os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos. Em Efésios capítulo de número 3, versículo 20, a palavra diz: aquele que opera em nós é capaz de fazer em nós muito mais do que aquilo que pedimos e imaginamos. Nós pedimos uma coisa, nós esperamos uma coisa, mas Deus pode realizar muito mais do que aquilo que pedimos e imaginamos. Quer um exemplo bíblico disso? Atos capítulo de número 3 diz que Pedro e João estavam subindo ao templo e havia na porta do templo um coxo, um paralítico de nascença que ficava ali sempre. Aquele coxo, aquele paralítico olhou para eles e pediu esmolas, mas ele nunca poderia imaginar que naquele dia não seria esmola que ele iria receber, mas sim um milagre de voltar a andar como gente digna. Então naquele dia ele foi surpreendido por Deus. Marcos capítulo de número 2 diz que 4 homens desceram um paralítico até Jesus e eles esperavam, creio eu, que ele fosse apenas curado da sua paralisia, mas Jesus olhou para aquele homem e também perdoou os seus pecados, porque ele pode fazer por nós muito mais do que aquilo que pedimos e aquilo que nós imaginamos. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo diz que aquilo que o coração humano jamais sentiu, jamais imaginou, aquilo que os olhos ainda nunca viu, aquilo que o homem nunca pôde ainda imaginar, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, aqueles que o amam. Então, as bênçãos que Deus tem para nós são muito maiores do que as bênçãos que nós imaginamos. A bênção do céu é muito maior do que qualquer pensamento que nós possamos ter do céu, porque Deus é sempre surpresa para mim e para você. Aguarde as surpresas de Deus na sua vida e elas virão. Surpresa é esse algo, esse fato ou esse alguém que vem, que acontece inesperadamente, repentinamente. Surpresa é esse algo que causa admiração, que causa espanto. Surpreender-se é maravilhar-se, encantar-se, admirar profundamente. E eu quero que você grave isso no seu coração. Não perca a sensibilidade de se surpreender com Deus e com a vida. É isso mesmo. O contrário de surpreender-se é ser indiferente. Eu te convido junto comigo a não sermos indiferentes com Deus, a não sermos indiferentes com a vida. Muita gente já não vê mais graça na vida, já não consegue admirar mais a paisagem, a beleza da vida. E muita gente também não consegue mais se surpreender, se encantar, ser tocado pela palavra de Deus, pelos milagres de Deus, pela presença de Deus. Eu fico fascinado por ver que Deus, mesmo conhecendo tudo,
mesmo não existindo mistério algum para ele, Deus é capaz de se surpreender, de se maravilhar, de se permitir admirar. Deus é soberano, mas Deus é sensível. Deus é verdade, mas ao mesmo tempo Deus é poesia. Quando nós lemos Gênesis 1:31, vemos que a palavra diz que Deus, ao criar tudo, depois da sua criação ter sido concluída, Deus viu que tudo era muito bom. Deus se permite admirar a obra que Ele mesmo havia feito. Nós lemos também em Mateus capítulo 8 que Jesus, diante das palavras e da fé do centurião, ficou cheio de admiração. Diz a palavra também que Jesus, agora de uma forma lamentável, admirou-se da falta de fé do povo de sua própria terra. Jesus é sensível, Deus é sensível. Se Jesus se permite surpreender, e nós? Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 3 diz que Moisés se maravilhou diante do espetáculo extraordinário da sarça que queimava, mas não consumia. A Virgem Maria diz no seu cântico que maravilhas fez o Senhor ao seu favor. Então que nós possamos sermos como aqueles que diante dos milagres de Jesus ficavam cheios de admiração, de espanto e glorificavam a Deus, como os discípulos que diante dos ensinamentos também dos milagres de Jesus ficavam admirados. Que não percamos essa sensibilidade, porque o nosso próprio Deus é um Deus sensível que se permite surpreender. Sobre a segunda volta de Cristo, as Sagradas Escrituras nos afirma que será uma grande surpresa para todos. 1 Tessalonicenses 5,4, Paulo diz assim: meus irmãos, não estejais em trevas, de modo que quando esse grande dia chegar, não vos surpreenda, porque ele chegará como um ladrão na noite. Então que estejamos em preparação para essa grande surpresa que nos aguarda. Para encerrar, eu convido você a buscar junto comigo a ser a grande surpresa desse mundo tão indiferente, tão insensível. Que as pessoas ainda olhem para nós e afirmem: ainda existe gente do bem, ainda existe gente honesta, ainda existe gente que busca a Deus. Que a nossa fé seja respeitada pelos outros, que a nossa fé seja temida pelo inferno, que a nossa fé seja aprovada por Deus. Essa é a reflexão que eu quero deixar no seu coração. Que Deus abençoe sua vida e espero encontrar com vocês em breve. Fique com Deus, um abraço.